pessoal, esse é o nosso segundo vídeo aqui pro Blog Pagão. Queria agradecer o pessoal que assistiu ao primeiro vídeo, o pessoal que tem acompanhado o Blog Pagão. Um beijo para vocês e obrigada por estarem conosco. Bom, como eu havia prometido para vocês, a gente vai falar hoje sobre o diabo, né? Quem é essa figura, né? O que é essa figura que em muitas jogadas a gente às vezes olha e fala, nossa, né? O prenúncio do mal aqui. A gente, como pagão, a gente tem que olhar o diabo sob um outro prisma. A gente tem que olhar o diabo lembrando que ele simboliza, na verdade, o nosso Deus de chifres, né? O cornífero, né? O diabo, para aqueles que têm uma visão, vamos dizer assim, cristã do tarô, vai olhar o diabo como algo mal, né? Como o pecado, o sexo, né? Todas aquelas coisas ligadas à materialidade. Realmente, o diabo, ele tem muito a ver com a matéria, ele tem muito a ver com o corpo. Então, obviamente, ele tem muito a ver com a sexualidade também, né? Nessa visão, as pessoas olham para o diabo e falam assim, o diabo é o símbolo do pecado, né? A escravidão humana. Mas, na verdade, se a gente for olhar mesmo com olhos pagãos para essa carta, a gente vai ver que o diabo é, na verdade, o Deus de chifres, né? Eu sempre me lembro, quando eu penso nessa carta, eu sempre me lembro de algumas passagens, de alguns julgamentos de bruxas, né? E às vezes até de não bruxas, mas de bruxas mesmo da antiguidade, em que diziam o seguinte: você chegava num julgamento e falava assim, o inquisidor falava então para a bruxa, né? Você dança nua para aquela divindade de chifres, né? Você dança para essa divindade que está ligada ao fogo, que está ligada às paixões. Você dança para essa divindade, você dança para ele. As bruxas diziam, sim, eu danço para ele, sim, né? Ah, então você é uma adoradora do diabo. Pois é. Na verdade, gente, o diabo, ele simboliza a matéria realmente. Ele simboliza o corpo, né? Ele é o Deus de chifres, né? Os chifres do diabo, se a gente pensar no Deus de chifres assim, o que são os chifres, né? Os chifres são o poder, né? É o poder do grande Deus que a gente cultua. Isso significa que a gente cultua o mal? Não, não significa isso, né? Nós, pagãos, não temos essa ideia do mal absoluto. A gente cultua uma divindade que é o condutor do êxtase, né? O diabo, a gente pode dizer que ele é o grande senhor dos portões da matéria, que assim era também chamado Pan. Todas as divindades pagãs, com o advento do cristianismo, foram transformadas em demônios, né? Em personificações do mal. Por quê? Porque essa visão cristã da carne, da matéria e dos desejos humanos está intimamente ligado a coisas que devem ser evitadas, coisas que devem ser temidas. Mas o diabo, na verdade, para você entender realmente esse arcano, como um pagão, você tem que perceber que, na verdade, o diabo, ele é aquele que te mostra a tua essência mais humana, né? Se vocês olharem para essa figura, para a carta do diabo, vocês sempre vão ver um homem, né, uma figura masculina, talvez até um pouco andrógena, com chifres e dois seres humanos presos a ele. Na verdade, gente, o diabo, ele mostra pra gente a nossa própria humanidade, né? As questões do nosso corpo, o nosso sexo, a matéria, o dinheiro, né? Então ele está muito ligado a isso. Ele não é a personificação do mal absoluto, né? Os chifres, como eu dizia para vocês, ele é um símbolo do poder. Alexandre o Grande, ele era conhecido como aquele que possui 2 chifres. Os vikings, né? Os vikings, o símbolo máximo de poder de um viking guerreiro eram os seus chifres, né? Em Creta, entre os minoicos, os chifres eram os chifres no chão, eram locais sagrados onde você fazia oferendas para os deuses. Então, o diabo possuir chifres, na verdade, é exatamente isso, né? É o símbolo do seu poder. Na verdade, não é o símbolo do mal, né? Outra coisa interessante sobre o diabo é que ele conduz, né, toda a alegria e também as nossas sombras, né? O diabo, ele numa jogada, ele pode simbolizar
um êxtase da alegria, um êxtase do corpo, um êxtase sexual, o poder do dinheiro, o poder da fala, né? A diplomacia e até uma lábia. E também as nossas sombras, né? Aquilo que a gente esconde até da gente mesmo, né? Aquilo que a gente não quer mostrar para ninguém, mas que a gente não deve varrer para baixo do tapete. A gente deve abraçar a nossa sombra, né? Abraçar a nossa porção. Acontece que assim, essa carta, como outras tantas do tarô, ela é incompreendida, né? Porque as pessoas no geral têm essa visão de mal, né? De algo que deve ser evitado. E nós pagãos não pensamos assim. A gente pensa como? A gente pensa assim, a nossa sombra, esses aspectos humanos da gente, muito ligado à matéria, devem ser compreendidos, né? E direcionados da maneira correta, né? O diabo, então, ele pode mostrar a grande alegria de estar vivo, a alegria de ser matéria, né? O diabo, negar o diabo é negar a nossa própria humanidade. Quando a gente fala disso, é óbvio que a gente pensa no Deus, né? No tarô, vocês podem perceber que em outras cartas vocês também encontram a figura masculina da divindade. Mas o diabo, talvez até por conta até mesmo por uma contribuição do cristianismo, é muito associado às bruxas, né? Porque é exatamente isso, né? As bruxas estão ligadas, muito conectadas com a sua matéria, né? A gente dança, a dança espiral do êxtase, né? E quem nos conduz é sempre o cornífero, é sempre esse ser, né? O deus das florestas, Quernunnos, Pan, Dionísio, todas essas divindades que assustam. Quando a gente se conecta com essas divindades na nossa vida, a gente tem ainda arraigado na gente alguns tabus que o diabo vem quebrar, que o cornífero vem quebrar, né? Geralmente a gente olha o tarô, eu que sou taróloga olho e sempre falo, chamo de diabo essa carta, mas no meu íntimo ela é na verdade o cornífero, né? Ele é aquela força da matéria pura e simples dentro da gente. Nesse passo, então, o diabo, na verdade, ele não é um ente separado e apartado de Deus, né? Ele é um aspecto da própria divindade, que não vem, na verdade, trazer o dano, trazer os erros. Na verdade, o diabo mostra cara a cara pra gente o que nós temos, qual é a nossa natureza. E a nossa natureza humana é natureza de bem e de mal, né? É uma dança eterna disso. A gente não é 100% bonzinho. Costumo dizer que a gente não é personagem de novela, né? Que tem ou um bonzinho ou um malzinho. A gente tem um malzinho e um bonzinho dentro da gente. O que a gente aprende dentro de um processo iniciático que se passa dentro da bruxaria é conduzir esses nossos lados, né? Compreender e conduzir esses nossos lados. Se a gente nega essa nossa humanidade, a gente passa... É mais ou menos assim, quanto mais se corre de alguma coisa, mais essa coisa gruda na gente, né? Quanto mais sujeira nossa a gente varrer para baixo do tapete, mais a gente vai ficar presa a elas. E aí a noção de escravidão, né? Não sei se vocês já perceberam, mas em muitos decks vocês vão ver o diabo acorrentado, mesmo no Marcélia, as figuras que estão acorrentadas ao diabo são figuras meio humanizadas, mas que também possuem chifres. Então, na verdade, nós mesmos, isso significa o quê? Que nós mesmos somos essa energia, né? Nós mesmos somos. O diabo, na verdade, ele até acabou sendo, no decorrer do tempo, um bode expiatório, né? Até engraçado, mas um bode expiatório da humanidade, ou seja, eu não quero admitir que dentro de mim eu tenho esses aspectos, então eu encontro uma entidade apartada para dizer que ela trouxe o mal para minha vida. E na verdade não é isso que o diabo é, né? O diabo não é isso, né? Agora, olhando mais um aspecto pagão realmente dessa carta, claro, né? Ela é plenamente pagã essa carta, né? Mas não tem como a gente falar do diabo sem nos remeter realmente ao deus de chifres, né? Todas as divindades pagãs ligadas aos chifres, né, são divindades que nos levam a essa energia sexual, a essa energia do êxtase. E a própria bruxaria tem isso, né? A bruxaria é muito sexual, né? Até por isso também muito incompreendida muitas vezes, né? A gente, cada momento que a gente passa, cada rito que a gente celebra, a gente está celebrando vida. E
vida está ligada inerentemente ao sexo, né? Que é a criação máxima da vida. E paralelamente a isso também a morte, né? Porque só morre quem está vivo, né? Então viver mata, né? E vida é morte, morte é vida. Isso que o Deus simboliza também. Quando a gente celebra a roda do ano, a gente está celebrando exatamente a vida, morte e renascimento do Deus. E isso está intimamente ligado com a carta do diabo, né? Que é esse aspecto de viver e morrer, né? Quando você se deixa levar sem deter não o controle de dominação, mas a compreensão dos seus aspectos divinos e terrenos, você acaba se escravizando, né? Você vive numa vida de escravidão. E aí também você entra na questão do vício, né? Do vício de estar escravizado a isso, né? Você se vicia naquela energia. Então, é claro, né? O chifre é o poder, o diabo é o poder. Então, o poder do sexo, o poder de vivenciar as coisas da matéria, se não bem trabalhadas, acabam levando você a extremos, né? A extremos, assim, de realmente loucura, né? Não digo literal, mas de você se deixar levar pelas coisas da vida, né? Então a carta do diabo é sempre muito isso. Eu quero deixar muito claro para vocês que a carta do diabo é uma carta que, assim, para nós pagãos é mais fácil até enxergar isso, que não é uma carta má, né? Mas é uma carta que sempre nos traz, assim, uma questão de corpo e de mistério, né? Isso é o Deus, né? Isso é a carta do diabo. Essa questão da vida e da morte tá ligado, tá intimamente ligado ao Deus também. Se a gente pensar que ele é o Senhor da vida, né? Ele é o Senhor que fertiliza a nossa mãe e ele é o poder, né, da vitalidade, da virilidade e da vida em si, vindo nas estações, mas ele também é o Senhor do submundo, né? Ele também é o Senhor da escuridão. Então isso está muito ligado ao que eu falei para vocês de alegria, de vida, vitalidade e de morte, né? Então esse aspecto do diabo não tem como a gente dissociar do Deus, né? Aquela noção do cristianismo também, né? De que o diabo está sempre atrás da humanidade ou sempre querendo, tá sempre tramando alguma coisa pra gente correr em erro, né? Isso também, se a gente for pensar, é um mecanismo de manipulação, um mecanismo de limitação e de poder em cima das pessoas, né? Então, quando você diz, olha, não faça nada de errado porque o diabo te pega, você tá, de certa forma, controlando aquelas pessoas. E não é isso que a gente entende na bruxaria. A gente compreende essas forças que estão muito além da gente como algo imanente e transcendente, né? Imanente porque está dentro da gente, né? Então todas essas forças pra gente não é uma entidade em apartado que vem e traz pra gente, mas está intimamente ligado à nossa humanidade, né? Então o diabo é mais ou menos isso, né? Mesmo a palavra demônio, né? A palavra demônio vem de daimon, que era na verdade uma entidade que estava entre os deuses e a humanidade. Ela estava entre os deuses e nós, que era aquele que, na verdade, que testava a gente, né? Era, na verdade, não se tinha muita noção de pecado no sentido de algo errado e uma figura de tentador, que quer o mal. Não, na verdade, é a figura do teste, é a figura do faça agora, né? Isso está muito ligado com aquela questão de que a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, né? Quando eu lembro dessa passagem que fala do diabo, do daimon, eu penso muito também na figura da deusa Baba Yaga, que depois né, também com o advento do cristianismo, passou a ser a bruxa má, né? A malvada, aquela que causa o mal para a donzelinha. Mas tem um livro muito interessante que é Mulheres que Correm com Lobos, que eu gosto muito, e a Clarissa Pinkola Estes, que é a autora, ela menciona uma coisa muito interessante sobre Baba Yaga, sobre essa figura, que é, na verdade, a grande malvada da história, é que faz com que a donzela viva, né, e saia daquela posição de donzelinha e passe a ser realmente
uma mulher com empoderamento, né? E o diabo, o daimon, o demônio, nesse passo, eu consigo fazer esse link, porque ele também, quando ele traz pra gente, olha, você deseja isso? Eu vou fazer concretizar. Você tem certeza do que você quer? Então, quando você passa a vivenciar isso, né, você passa a ter muito mais responsabilidade e ter mais consciência da responsabilidade que se tem na vida, né? O paganismo, a bruxaria, nos leva muito a pensar nisso, né? Nas nossas responsabilidades. Nós não temos um bode expiatório, né? Nós temos um bode ou um deus de chifres que nós cultuamos, né? Então toda essa questão de aonde nós vamos, para onde isso vai nos levar, aonde nossos desejos vão nos levar, tá ligada à responsabilidade pelos nossos atos, né? Aquela coisa, cuidado com o que você deseja, pois isso pode se realizar, né? Então o diabo está muito ligado a isso, né? A verdade é que até que ponto, né, as bruxas cultuam o diabo, né? Na verdade, nós não cultuamos o diabo na visão cristã da igreja. Nós cultuamos o Deus de chifres, né? Que é o Senhor da vida, é o Senhor da alegria, mas também é o Senhor do submundo. Nós não cultuamos maldades, nós não fazemos, bruxos não fazem, na verdade, não cometem nenhum ato de maldade para com outras pessoas ou outros seres em nome do diabo cristão, né? Quem identificou o Deus das bruxas como essa entidade da igreja foi a própria igreja, né? Por quê? Porque ele personificava, ele trazia, na verdade, tudo aquilo que a igreja proibia, tudo aquilo que a igreja dizia que era errado, como prazer sexual, como ter dinheiro, né? Como ter orgulho de ser corpo, né? E dos prazeres que o corpo proporciona pra gente, né? Então a gente, de forma alguma, a gente cultua o diabo. O que a gente cultua é o Senhor, né? O Senhor do êxtase, né? O Deus, ele é aquele que a gente cultua na roda do ano, é aquele que a gente celebra a sua vida, sua morte e seu renascimento. É aquele que nos guarda, ele é o nosso Pai, né? E não só, e não apenas um Pai distante e que é só bondade sentado numa nuvem, né? Ele é puro amor, mas ele é pura matéria, ele é o que nós somos o que ele é, né? Então, gente, é mais ou menos isso que o diabo é, né? Ele é o senhor da matéria, ele é o senhor do desejo humano, do impulso humano mais profundo. E se você quiser se conectar com essa carta, com esse arcano, e compreender realmente o que é, tirando essa roupagem de mal, de diabo cristão, você precisa encarar esse arcano de perto, você precisa encarar, né, a sua humanidade, né, mais profunda. Quero deixar então para vocês aqui um trecho de uma carga que eu retirei de um livro do Claudinei Prieto, que fala muito sobre isso, né? Sobre a gente se conectar com a energia do Deus, a gente se conectar com quem Ele é, que é mais ou menos o seguinte: eu sou o som que você desconhece, mas que te chama. Sou quem no sono profundo reacende os mistérios noturnos. Venha, adentre meu mundo e conhecerá a ti mesmo.